Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar com vocês em mais uma rica oportunidade. Estamos passando por algumas dificuldades aqui no campo da saúde, alterou bastante a voz nos últimos 30 dias, mas graças a Deus já estamos nos recuperando, já gravei um vídeo e já estou um pouco melhor do que nesse último vídeo. E também, meus irmãos, após a nossa melhora vagarosamente da nossa voz, nós estamos trabalhando bastante trabalho aqui. Estou ajudando aqui na reforma desse prédio aqui dos meus sogros, e pintura e coisa envolve muito tempo e a gente cansa demais, e a gente, como não é profissional nessa área, a gente faz simplesmente para ajudar, para diminuir um pouco os gastos, e acaba a gente tendo um correio muito grande. E até o fim do ano vai ser um pouco corrida a minha vida, mas assim que eu tiver tempo e condições, eu sempre venho trazer um vídeo, material maravilhoso para vocês. Estudos bíblicos, esse ano não vou retomar, meus irmãos, vou deixar para retomar lá para janeiro do ano que vem, querendo Deus, porque o meu tempo está bastante corrido e de nada adianta eu entrar no estudo bíblico como aqueles do passado, que exigia muito tempo, muita renúncia e muita dedicação no sentido de tempo proveitoso para o estudo, tá certo? Então eu pretendo retomar lá para janeiro do ano que vem. Também tenho que fazer, aí dar um jeito de fazer um óculos, porque eu estou enxergando, minha visão encurtou um pouco, bom, de 2 anos para cá, e quando eu comecei o canal eu tinha uma visão muito boa, não tinha nenhuma deficiência na visão, e eu me dedicava mais para a questão do estudo, e agora eu tenho que preparar um negócio, preparar o óculos, me adaptar a esse novo sistema de vida que está chegando para mim, tá certo? Queridos e amados irmãos, a Igreja Deus é Amor, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja de Jesus Cristo e a Restauração, que foi as igrejas que, devido ao meu irmão fazer parte dela e eu ter um pouco de conhecimento muito grande com o Luiz Antônio Humberto, foram as 4 igrejas que tiveram influência na minha vida ao decorrer desse tempo. E como as instituições todas, essas que se abriram ultimamente, poucas delas estão zelando da palavra de Deus, e a grande maioria, que eram igrejas sérias, se deixaram levar pelo poder financeiro, pelo vil metal e pelo sistema mundano globalizado desse mundo perdido da última hora. Eles deixaram de zelar da palavra de Deus, se tornaram igrejas que militam contra a própria verdade da palavra de Deus, que expulsam e pune seus ministros fiéis, como foi o meu caso, impedi de trabalhar em muitas dessas igrejas. Claro que em todas eu tive sucesso, porque eu sempre fui uma pessoa persistente, que nunca voltei atrás na palavra da verdade e na doutrina, então Deus me sustentou, mas eu saí por sentimento próprio. Quero dizer para vocês isso hoje, de todas as que eu passei, eu saí porque eu quis, ninguém me correu, não saí porque fui um ladrão, um adúltero, ou porque traí minha esposa, ou fiz coisas dessa natureza. Eu tive que mudar de estado, de cidade, de jurisdição geográfica ou de país para me sarar meus pecados, que hoje em dia você cura pecado se distanciando da cena do crime, mas não foi o meu caso. Eu saí delas porque eu quis. E por que eu estou tecendo esse comentário? Porque essas instituições, elas traíram o evangelho no Brasil, traíram seus seguidores, traíram seus fiéis, e esses líderes, esses pastores, foram líderes corruptos que se deixaram levar pelo dinheiro e venderam os princípios da palavra de Deus, não tem mais compromisso com a palavra de Deus. Então, tanto esses líderes que eu expus no canal, seja eles das igrejas por onde passei, ou das que eu não passei, ou das seitas e heresias, das seitas heréticas que foram comentadas, então é preciso ser exposto. Mas sim, se tratando unicamente dessas 4 denominações por onde eu passei, eu quero dizer para vocês que é passado na minha vida. Essas igrejas e esses líderes são passado, ficou no mar do esquecimento na minha vida, faz parte do meu passado, onde eu não tenho um desejo de retornar atrás ou de voltar atrás, ou de buscar estar no meio desse povo ou numa instituição como essa. E eu sei por que eles militam contra o meu canal e por que eles me perseguem. Isso tudo faz parte
das minhas decisões. Então, só estou comentando isso para vocês no começo desse vídeo, porque não quero estragar o conteúdo do vídeo, porque essas coisas sempre trazem tristeza, mas assim, comentar para vocês que isso na minha vida é passado, tá certo? E que eu expus desde a abertura do canal Bíblia em Foco há 7 anos atrás, todas as aberrações, todas as tristezas e desgraças que uma igreja corrupta ou um líder corrupto pode trazer na vida dos cristãos de uma nação ou de um país ou de uma cidade, tá certo? Então o canal Bíblia em Foco expôs todas as seitas, todas as igrejas corruptas e todos os líderes que se corromperam ao decorrer do caminho. Então ficou uma exposição muito forte e muito gigantesca para vocês saberem de tudo isso que se viveu no Brasil e tudo aquilo que vocês precisam saber para ter os olhos abertos. Então quando alguém quiser abrir os olhos agora, a partir de hoje, vai ter que voltar nos vídeos passados, porque essas 4 igrejas para mim vai ser lançado no meu passado, no mar do meu esquecimento, porque eu não vou tratar mais dessas 4 igrejas como eu tratei no começo do canal. Já fiz a minha parte, já dei minha contribuição. Muitas dessas pessoas continuam mais idólatras às suas instituições, continuam mais dando ouvido a pastores e gurus de internet e sectários, que se tornam sectários e de líderes ditadores de seita, seguem mais do que vocês podem imaginar. Então, isso eu quero comentar com vocês agora na abertura, para que isso fique no mar do esquecimento, tá? E quem quer tratar e abrir os olhos, volte aos vídeos que vai ficar sempre exposto e vocês vão ter uma aula extraordinária de toda a obra de engano que vocês podem imaginar, porque daqui para frente o meu canal vai tratar mais de outros assuntos. Claro que sempre vou estar aí na medida do possível. Não fique feliz alguém achando que eu não vou tratar, só que isso é chover no molhado. Eu já tratei de tudo, já falei de tudo, a não ser que seja um assunto muito novo que venha me chamar a minha atenção. Tá certo, meus irmãos? Então, essas 4 igrejas, esses 4 líderes e tantos outros líderes, isso já foi exposto. Mas eu quero dizer para vocês que essas 4 igrejas por onde eu tive atuação, para mim é passado. Ficou no passado, esses 4 líderes para mim não representam nada, ficou tudo no passado. E eu acho assim que é muito triste igrejas, instituições e líderes que traem a fé dos seus seguidores, que traem a fé das pessoas que se dizem cristãos nessa nação, das pessoas humildes, de bom caráter, que se espelharam um dia nessas instituições e nesses líderes e foram traídos. Isso para mim é traição, e traição para mim é falta de caráter, e falta de caráter para mim é coisa daquelas pessoas que não têm moral com Deus nem com a sociedade. Outra coisa também, em se tratando de heresias, não brinque, que alguém diz assim, perdendo tempo de novo, falando de heresia, de novo esse assunto, papapá, papapá, blá, 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 mimimi, mimimi. Muitas famílias, não brinque com heresia de perdição, ela pode destruir a tua salvação, a tua vida e a tua família. Então, tem muitas pessoas que hoje se convertem a um guru da internet ou uma seita e eles se levantam contra a própria família lá dentro do lar e começam a combater a sua família. Tem uma mente bem iluminada, está seguindo o caminho perfeito, está em todo mundo para o mesmo lado. Daqui a pouco uma pessoa dessa se converte a uma seita herética e começa a lutar contra a verdade para Deus e contra os seus próprios familiares e acaba em separação, divórcio e desgraça. Então não subestime, não leve por brincadeira uma heresia de perdição ou um líder herético. Vocês não brinquem, porque isso pode destruir totalmente com a sua vida, com a sua família e com a sua salvação. Então, quando eu falo sobre heresia, nos vídeos do canal, tem gente que acha que é brincadeira. Uma das coisas que mais teria que ser levado a sério na vida de um cristão é a heresia. Então, só para vocês entenderem, fica aí meu apelo, não brinque com heresia, porque heresia você nunca experimentou na sua família, mas no dia que você experimentar, você vai ver a tristeza que te pode causar dentro do seu lar uma heresia, tá certo? Hoje, dando sequência a um assunto que, meu Deus do céu, meus irmãos, mas está tocando no meu coração, muito forte, tá certo? Eu quero pedir os likes, quero pedir aos irmãos que comentem, compartilhem, divulguem o nosso trabalho e que também eu quero agradecer aquelas pessoas que têm contribuído comigo financeiramente. São muito poucos, mas tem ainda pessoas fiéis. Viu, meus irmãos, vocês que eu não cito o nome aqui, que talvez está me ajudando, às vezes não me lembro, eu me lembro desses que todos os meses estão me auxiliando, me ombreando, me ajudando. Então, claro que esses eu falo mais, mas não quero pecar no sentido daquelas pessoas que me ajudam, tá certo? Mas os que têm me ajudado, perdão,
assim, mensalmente, meu irmão José Luiz, que Deus te abençoe, irmã Dulcilene, irmã Adriana Stock, de vez em quando me ajuda, tem a irmã Ironita, que também aí falou no último vídeo que está nos ajudando já há 8 meses, tem alguns poucos irmãos que têm sido fiel ao nosso ministério. Minha gratidão a Deus pela sua vida. Você não faz ideia do quanto vocês têm feito a diferença na minha vida, no meu ministério, na minha família. Eu tenho uma vida dedicada ao Evangelho, já vai para 30 anos de ministério. Eu renunciei meu trabalho após 12 anos dentro de uma empresa, onde eu era formado. Eu tenho 2 formações, eu sou técnico de laboratório em controle de qualidade e também sou um gestor de venda de automóveis. Abri mão do meu serviço, isso profissões de carteira, fora, porque eu sou um tipo assim que minha mulher diz, meio faz tudo. Eu não sou um pastor engomado, eu pinto a minha casa, eu faço o que eu tiver que fazer, eu limpo a sujeira dos meus animais, eu não tenho problema nenhum com nada, eu não sou aquele tipo de pessoa bitolada e limitada, tá certo? Eu também troquei meus 3 filhos, cuidei, troquei a fralda deles, até o presente momento eu tiver que ministrar um banho, ajudar, eu faço. Eu não tenho problema com nada, eu ajudo a minha esposa até o presente momento, eu lavo louça, eu faço o que eu tiver que fazer e nada disso mexeu no meu caráter, me fez ser um homem débil ou fraco. Ao contrário, essas coisas te trazem mais autoridade no seio da tua família. A autoridade não se conquista com ditadura, a autoridade se conquista com ações e atitude de humildade. Mas, meus queridos irmãos, minha gratidão a Deus, vocês que me ajudam, vocês que me ajudam financeiramente, vocês que me ajudam espiritualmente, muito obrigado do fundo do meu coração, que Deus levante mais mantenedores, porque, como eu estava dizendo, eu tenho uma vida dedicada ao Evangelho. São 30 anos de altar e são quase 20 anos vivendo do Evangelho e vivendo uma vida digna, de cabeça erguida. Perdi muitas propostas e rechacei para me manter naquilo que Deus me chamou. Então, por isso que quando eu agradeço a cada um de vocês não entendem, mas é uma peculiaridade de ter isso no nosso canal e na minha vida, porque vocês estão mantendo o ministério de um homem que renunciou muitas coisas para se manter nesse pouco e dentro da sã doutrina, porque eu prefiro as ajudas poucas dos irmãos que têm me ajudado do canal, do meu trabalho honesto, sério e digno, do que viver uma vida regalada, mas onde eu vou prestar conta diante de Deus e eu não vou estar apto para ser aprovado naquele dia. Eu senti domingo da tarde, partindo para o vídeo, e vocês me perdoem que eu tinha que fazer as considerações e tenho que fazer as considerações dos irmãos que nos ajudam e também tenho que fazer as considerações de abertura, mas essa primeira consideração eu tinha que fazer. Então, esses 4 ministérios e essas 4 lideranças são meu passado, ficou no meu passado, ficou no esquecimento. Para mim não dizem nada, não representam nada, a não ser o tempo que não eles me proporcionaram, mas que Deus me proporcionou de, através deles, trabalhar e andar pela terra, mas com muita contrariedade, sendo muito perseguido por eles. Então, tinha que fazer as considerações. É passado, tá certo? E eu quero tratar com vocês um assunto que me chamou muita atenção. Tem milhares de pessoas morrendo, tem milhares de pessoas sendo destruídas nesse mundo afora. A igreja brasileira sofre, a maioria dos crentes, 95%, estão doentes, porque não vive o evangelho verdadeiro, não andam numa vida de humildade e simplicidade, como a Bíblia manda, não se acomodam às coisas boas da vida e às coisas simples, e não se acomodam à vida simples diante de Deus, uma vida humilde, mas querem viver uma vida regalada, uma vida de sucesso, uma vida de riquezas e acabam esquecendo da realidade de vida que eles têm que viver, a realidade de vida que é uma vida simples na presença de Deus. Bom, meus irmãos, eu quero falar sobre esse assunto com vocês a partir desse vídeo. Domingo passado veio uma senhora aqui na minha casa e começou a olhar umas coisas aqui comigo. Ela veio aqui, queria muito comprar um casalzinho de aves aqui das nossas aves, um casalzinho de garnizés, de galinha. E começou a andar ali comigo e eu conversando com ela. De repente, ela começou a citar para mim a situação de vida que ela estava passando, a forma de vida que ela estava vivendo. E era uma vida depressiva, uma vida desgraçada, uma vida totalmente destruída e derrotada. E a depressão que veio na vida dela veio através de 2 netos que ela teve. O primeiro neto nasceu prematuro e
com muita saúde, mas nasceu prematuro. O segundo neto dela nasceu prematuro e chorou desde o dia do seu nascimento e nunca parou de chorar, de tal ponto que o choro da criança infernizou tanto a vida dessa família que essa avó veio ficar doente devido a não suportar o choro daquela criança. Bom, o que eu quero dizer com isso? Muitas crianças podem chorar, ter problemas físicos, eu entendo todas as situações, mas quando é algo interminável, que não tem fim, a gente percebe no meio de tudo isso, em meio a tantas coisas que se acha natural, para nós que somos espirituais, que entendemos do outro lado da moeda, tem coisas que são perturbações no meio daquilo que é para ser um cotidiano, que foge do cotidiano e passa a ser uma perturbação. Ouvindo essa avó falar, aproveitei um pouco para falar um pouquinho, limitado para ela, de Cristo e do Evangelho, mas entendi que, como já passei na minha vida, nos aconselhamentos pastorais, e já passei na minha família durante muito tempo, passei também na minha família durante muito tempo esse problema de estar aconselhando. Tive um sério problema na família com depressão e um dia eu posso partilhar com vocês mais profundamente o assunto, como que ele se gera, o que acontece, como é que se trata, como é que se trabalha em cima disso. Mas, resumindo, o que essa avó veio comentar comigo e falou da depressão que ela estava passando após um pouco de conversa que tivemos, uns 2 dedinhos de conversa que tivemos, eu senti no meu coração de trazer isso ao ar, mas não é por causa dela, simplesmente ela foi uma confirmação de que há uma necessidade de que nós venhamos falar um pouco disso também para os irmãos no canal Bíblia em Foco. Meus irmãos, a depressão é a doença do século. A depressão tornou-se a doença do século. Ela se tornou depressiva por causa do choro de um neto que era interminável, que durou meses, e ela foi ao fundo do poço. É óbvio que isso foi só o fator, o divisor de águas, porque ela já vinha de uma situação complicada, quem sabe no passado, já transcorrendo na sua vida, para que culminasse com o choro do seu neto e ela fosse chegar ao ápice da sua depressão. Mas todos nós podemos estar sujeitos a essa maldita doença. Eu digo maldita por quê? Porque é uma doença maldita. E muitos vão tratar isso como doença, e eu vou deixar entre aspas, pode ser tratado como doença? Eu não sei, mas para mim eu vou dar nome aos bois nesse assunto, que chama-se depressão, a doença do século. Bom, é conhecido por alguns também como síndrome do pânico, e quando se fala em síndrome do pânico, todos nós sabemos que quando falamos em pânico, estamos falando em loucura, porque o pânico é gerado, quem está em pânico automaticamente, o pânico foi gerado por uma loucura, então a pessoa está se tratando, se é síndrome do pânico, estamos falando de loucura, de pessoas que estão já passando por estágio de estarem enlouquecidas. Como que uma pessoa normal, uma pessoa 100% raciocínio perfeito pode ficar louco? Essa é a minha pergunta. Então a depressão, que é a doença do século, olha meus irmãos, hoje em dia é normal você comentar com alguém e alguém diz assim, eu passei por depressão, eu tive depressão, ou eu estou com depressão, ou lá em casa alguém passou por depressão. Então, isso também é conhecido pelos estudiosos dessa doença como transtorno depressivo maior. O que é uma depressão, meus irmãos? Uma depressão num terreno é uma saliência, é um elevado, é um buraco, uma cavidade. Depressão, você está numa planície, andando normal, no sentido geográfico de terra, e você está andando, de repente você encontra um vale, algo na sua frente que lhe tira os pés da sua jornada normal de caminhada. Então isso é uma depressão, é um vale, é uma elevada entre um lugar e outro, são altos e baixos na vida de quem está caminhando, trafegando um terreno. Isso é uma depressão. E na vida sentimental, espiritual, emocional, na vida física é a mesma coisa. Você pode estar passando por altos e baixos na sua vida por causa dessa doença do século chamada depressão. Bom, mas a Bíblia contraria qualquer tipo de atitude, porque na Bíblia Sagrada nós encontramos o mapa da vida eterna, a indicação e o remédio para sanar qualquer problema.
Na Bíblia Sagrada nós encontramos todas as diretrizes da Bíblia, toda a palavra da Bíblia, nós temos ela contra a depressão ou oposta. Você entendeu? Tudo que a depressão traz em prejuízo negativo, a Bíblia nos exorta no sentido positivo, está oposto à depressão. É óbvio que alguém desinformado pode dizer para mim: irmão Levi, mas quem é você para falar de depressão? Você é um doutor? Você não interessa, o que eu sou, deixo de ser. E tem conhecimento bíblico para saber que Elias esteve no fundo do poço, para saber que Jó, quem sabe no meio da sua enfermidade, chegou a estar no estágio de estar no fundo do poço, que outros homens da Bíblia Sagrada, em suas prisões, em suas cadeias, em suas enfermidades, em suas perseguições, tiveram, quem sabe, um deslize ao ponto de querer entrar no estágio daquilo que eles podem enquadrar biblicamente chamado depressão, mas nenhum deles se prostrou a ponto de morrer ou de deixar de lutar pela sua vida ou pelos seus projetos. Então a Bíblia Sagrada, independentemente de termos um personagem bíblico que passou por depressão ou não, ou por esse problema de altos e baixos na sua vida, vales e montanhas, tendo ou não tendo, o conselho bíblico é que nós não devemos nos deixar levar e nos moldar e nos autodestruir por esse sintoma negativo chamado depressão, porque agora nós vamos começar a falar um pouco sobre isso, não quero me delongar muito, e nós vamos entender, meus irmãos, que isso não é coisa de um cristão ficar ouvindo, dando ouvido. Mesmo que o cristão venha a lutar dentro desse ambiente chamado doença do século, transtorno depressivo maior, síndrome do pânico, querendo levar um cristão, um pastor à loucura, é óbvio que nós não podemos dar lugar. Quantos pastores o ano passado e nesses últimos anos tiraram a sua própria vida porque deram lugar para o diabo atuar nessa área chamada transtorno depressivo maior, síndrome do pânico ou depressão, que é a doença do século? Não, senhoras e senhores, de forma alguma. Nós encontramos um personagem bíblico que, mesmo sendo assolado ou assaltado pela depressão, veio a tirar a sua própria vida. Nem o profeta Elias, caído, prostrado debaixo do zimbro, querendo que Deus tirasse a sua vida, não tentou contra a sua própria vida. Então vocês precisam ter o exemplo maior da Bíblia Sagrada e deixar de se esconder em cima de argumentações falsas, tais como as do Marco Feliciano, que um suicida pode herdar o céu, ou tais como esses cristãos falsos da última hora que querem arrumar lugar até para um suicida no céu. Nem um suicida, nem um homicida que não se arrependeu, um homicida, eu quero dizer alguém que tirou a vida de alguém sem conhecimento do evangelho, sem arrependimento, vai ao céu. Mas um suicida, ele está tirando a sua própria vida, e isso é um problema sério, muito sério. Então por que eu estou falando, ligando esses fatores à depressão? Porque a depressão é um problema muito sério. Bom, meus irmãos, é diagnosticado através de sintomas. Como que eu vou entender que eu tenho depressão? Como que eu vou chegar à conclusão de que eu estou com depressão? Qual é os sinais básicos? E também tem que cuidar para não confundir, porque às vezes está passando por um problema, uma luta que está enquadrado nisso aqui, e você já está dizendo: então eu estou com depressão, porque o pastor Levi falou. Você tem que analisar profundamente o que eu vou falar. Então entenda uma coisa: é diagnosticado através de sintomas tais como, primeiro, sensação persistente de tristeza. Qual é que é o seu grau de tristeza? É óbvio que o crente, ele vive uma vida angustiada, ele vive uma vida muitas das vezes triste, porque o sistema, o mundo se opõe a ele. O mundo espiritual é uma batalha travada. Não estou falando dessa tristeza que todo cristão vive, porque o cristão muitas das vezes ele é angustiado de alma e de espírito. Ele não é como uma pessoa da vida secular que não tem conhecimento bíblico, que não tem intimidade com Deus, que não tem conhecimento do mundo espiritual, que vive uma vida na balada, na dança, e curtindo, e rindo, e sorrindo, e bebendo, deita, dorme, que nem um porco, e se levanta no outro dia que nem um porco, e não está nem aí para nada. Por que eu digo porco? Porque o porco dorme bastante. Você está entendendo? E vive nas suas porcarias. Então, meus irmãos, o cristão é diferente. O cristão tem noção do perigo, o cristão tem noção da sua salvação, tem noção do fim que está reservado para esse mundo. O cristão tem conhecimento das coisas espirituais, das coisas carnais e de tudo. Então o cristão é normal viver uma vida de angústia e tristeza, mas eu não estou falando dessa tristeza consumidora que mata, a tristeza de morte,
que te impede de sentir alegria na sua família, de sentir a sua alegria no seu ambiente espiritual, de sentir a sua alegria no seu lugar onde você está servindo e cultuando a Deus. Então, primeiro lugar, sensação de tristeza. Então a pessoa fica muito triste, uma tristeza só, a pessoa não tem mais alegria em nada, nada gera alegria naquela pessoa, é o primeiro sintoma. Segundo sintoma, que é diagnosticado como perda de interesse, você não tem interesse por nada mais. Você perde, meus irmãos, o interesse pela vida, você perde o interesse pelas coisas, você perde o interesse... Não vou abrir aqui, porque senão vou explanar que vai ficar muito tempo nesse vídeo, mas você perde interesse por tudo, nada mais te interessa. As coisas que você antes tinha interesse extraordinário, agora estão conversando, estão dialogando sobre projetos, sonhos, realizações, você está ali, você está alheio, você não tem interesse mais com nada, você está desleixado. E o pior sintoma, dos fatores da depressão é que você não tem mais interesse por nada, se torna um relaxado, um relapso, um relaxado, uma pessoa atirada, uma pessoa desleixada. Vocês sabem quem é que trabalha na área do desleixo, do relaxamento, da sujeira. Depois nós vamos ver que a depressão é uma doença do diabo, que a depressão não é só uma doença como os médicos bonitos, os psicólogos querem tratar de depressão. Ei, olha para mim, vocês psicólogos vão ficar enlouquecidos comigo, vocês nunca vão tratar nada, porque a pessoa chega numa unidade de saúde, está com problema, uma luta dessa área, já encaminha para psicólogo. Às vezes você nem está depressivo, nem está com problema, já quer te encaminhar para o psicólogo. Aí você vai lá, o psicólogo sem conhecimento nenhum, é um comedor de feijão e arroz, só porque tem um diploma, começa a te falar um monte de barbaridades. Em vez de te ajudar, te mata, te destrói. E eu vou te dizer para ti quem é que te levanta da depressão nesse dia de hoje. Vocês estão entendendo? Então, esse é o problema. Psicólogo, médico, vocês não têm condições para nada, vocês sabem receitar um remedinho, uma tarja preta, uma coisa, vocês não sabem nada, vocês não sabem tratar nem da vida de vocês, se vocês querem saber. Esse tipo de coisa que vocês nomearam como doença, aceite quem quiser como doença. Para mim é uma obra do diabo, para mim é uma perturbação de espírito que achou na medicina moderna um nome, mas a gente que conhece isso aqui sabe dar nome aos bois. E eu te desafio você vencer a depressão através de psicólogo e de médico, te desafio, porque quando a pessoa está altamente depressiva e ele tomar um remédio tarja preta e vai aumentando a intensidade do teor da droga, e ele não vai conseguindo ter resultado porque o sistema nervoso central, as emoções dele, a loucura está tão transtornada e tão grande que os remédios são como migalhas perto das depressões que ele está passando. Então você vai entender o que eu estou te dizendo. Os vídeos do canal Bíblia em Foco são pérolas que não podem ser lançadas a porcos. As pessoas que fazem parte desse canal, as pessoas que assistem os vídeos do canal, devem ser gratas a Deus por ter tamanho material para lhe ajudar na sua vida diária. Talvez coisas que nem na alta medicina moderna você ia conseguir se livrar, você se livra ouvindo os vídeos do canal Bíblia em Foco. Então, meus queridos e amados irmãos, entendam uma coisa: perda de interesse pela vida. E a medicina, os psicólogos não vão conseguir te tratar, porque hoje em dia até na internet você tem inclinação para isso, então você é um psicólogo, então você vai, aí você abre uma pecinha lá, um salãozinho, tais como abre as igrejas em qualquer lugar, se torna aqueles botecos de aleluia mal administrado, abre lá, é o doutor fulano de tal, não sabe nada, não sabe cuidar nem dos seus problemas, quer ser psicólogo e cuidar dos problemas dos outros. A pessoa, para aconselhar alguém, tem que ter vivido, tem que ter sentido na pele, tem que ter experiência, tem que saber o que fala. Outra coisa, tem que ser respaldado por uma religião viva e eficaz. Tem gente que mistura muito teorias de religiões da nova era com batuques, com feitiçarias e infiltra na sua psicologia para tentar cuidar e tratar de pessoas. Não vai tratar muito, por isso que eu digo para ti, é um problema sério. Você pode estar sendo traído pelas ideias de psicólogo, de pessoas que vai querer te tratar e vão te enfiar mais para dentro do buraco que você já está prestes a cair nesse abismo.
Então, primeiro, sensação persistente de tristeza. Segundo, perda de interesse pela vida. Não tem interesse por mais nada e nem te interessa nada. E qualquer coisa, por melhor que seja, você não tem interesse. E vários são os sintomas físicos ou comportamentais. Vários podem ser os sintomas físicos ou comportamentais que você pode passar. Por que sintomas físicos? Você vai ter agulhada na sua cabeça, agulhadas no peito, agulhada nas costas, você vai ter alteração no intestino, alterações no estômago, você vai ter um monte de alteração na sua visão, nas suas palpitações, e você vai achar que está com outra enfermidade, você vai ficar enlouquecido achando que vai morrer amanhã, mas em nome de Jesus Cristo, para aqueles que me ouvem, você não vai morrer. Se você ouvir esse vídeo, você vai ser um vencedor. Antes que eu me esqueça, porque eu vou falar lá nos vídeos finais, mas já vou dando uma pincelada, que vai que eu me esqueça, como diz o outro aqui no Rio Grande do Sul. Se vence ouvindo louvores maravilhosos que tem poder, porque a música, já falei em vídeo anterior, tem poder negativo e positivo. Então, quando você está vivendo uma situação negativa, você não quer nada negativo, você vai ouvir louvores poderosos que impregnam a mensagem de unção, de poder e de calmaria na sua mente, um louvor, e você vai meditar na santa palavra de Deus. Vai ter uma Bíblia na sua cabeceira e você vai ter uma Bíblia de áudio no seu aparelho para você escutar os versículos poderosíssimos dos Salmos, dos Provérbios, enfim, aquelas porções gigantescas que lhe impõem e lhe impulsiona como uma máquina propulsora para frente. Você entendeu? Então você vai vencer através da leitura da palavra de Deus. Bom, vários são os sintomas físicos ou comportamentais. Físicos, já comentei alguns, e também temos as alterações de comportamento. Você é uma pessoa tranquila, amável, bondosa, carinhosa, de repente você está à flor da pele, você está dando coice em lata, você está por aí chutando os paus das barracas, você está arrumando briga por tudo que é canto, você está explodindo que nem um pavio aí, que nem um tambor de pólvora, pronto para explodir e pegar fogo. Isso aí é alteração de comportamento, e isso é do diabo. Porque isso aí contraria os princípios bíblicos. Se Jesus diz que nós podemos ser calmos, que da nossa boca não sai uma palavra torta, que nós temos uma vida com Deus, que nós temos que lutar para nós termos um comportamento regenerado, uma vida de cristão, isso aí contraria. Por isso que isso aí não tem nada de Deus, isso é uma perturbação de espírito. Então, meus queridos e amados irmãos, vocês têm, que entender que Moisés era bravo. E é um exemplo que eu sempre uso na minha fala. E Deus registra na sua palavra que Moisés tornou-se o homem mais manso da terra. Então nós podemos sim vencer qualquer comportamento ou alteração de comportamento, alterações comportamentais, sem nos sentir culpados quando falhamos, pedimos perdão e vamos buscando até chegarmos ao nível de comportamento que nós queremos. Porque você, quando está depressivo, vai ter alterações de comportamento e alterações no físico. E quando você tem alteração no físico e no comportamento, você não vai estar bem, você tem que estar bem nas duas áreas, que você está bem com Deus, ou bem com o seu corpo, com a sua saúde. E você não vai alcançar a cura da depressão porque você faz caminhada, porque você pesca, porque você se envolve com pessoas boas, blá 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 blá. Mentira, isso aí pode te ajudar um pouquinho, mas você vai ser um vencedor na palavra de Deus, somente em Cristo. Fora de Cristo você não vence esse mal, não vence. Eu te afirmo que não vence porque eu tenho certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Bom, então vários são os sintomas físicos ou alterações de comportamento, sintomas comportamentais. Bom, sintomas tais que incluem, o que é incluído em quem está com princípio de depressão, quem está depressivo ou quem já está no fundo do poço numa depressão? Esse mal do século, esse transtorno depressivo maior, essa síndrome do pânico, nomeado já por alguns médicos, por algumas pessoas. Bom, meus irmãos, sintomas que incluem, em primeiro lugar, alteração do sono. Ou você dorme demais, ou você não dorme nada. Eu não sei se você já viveu, mas se você deita e dorme, que nem um gato, em paz, você não está preocupado com o outro porque você nunca passou, mas se você passar na pele que uma pessoa com esse sintoma já passou, você vai sentir a dor das outras pessoas. E é por isso que eu estou gravando aqui, é por isso que eu estou aqui te ajudando, é por isso que eu estou aqui estendendo a mão, é por isso que eu estou aqui sempre tentando entender o que Deus quer que eu fale para vocês e passe para vocês, porque eu já passei por tudo isso.
E eu sei muito bem, quando era jovem, passei por coisas muito mais piores das que eu estou falando aqui para vocês. Eu não estou ensinando vocês algo que eu nunca vivi. Eu te digo que em Cristo tu serás vencedor, porque eu venci, o nosso Cristo venceu, e ele disse: se eu venci, vocês também vencerão. Então você não vai ser um derrotado, prostrado, frustrado ou aviltado. Não, você vai ser um vencedor se você der ouvido ao que eu estou te dizendo. Envolva a sua vida com pregadores que não pregam autoestima, com pregadores que não pregam prosperidade. Envolva a sua vida com pregadores que não ficam te pregando uma vida fácil, porque a vida fácil não existe. Você tem que vencer pelas vias cruciais, você tem que vencer por dentro da palavra de Deus. Aí você nunca mais vai ser um caído, um derrotado, um frustrado, porque às vezes você pensa que é um vencedor e não é, porque te ensinaram mal. Você tem que entender o verdadeiro e santo evangelho, que é o da cruz, de sofrimento, de arrependimento. Esse evangelho gera em você uma força tão brutal que você não tem noção. Você jamais vai prostrar ou ficar parado. Alteração do sono. Ou você dorme demais, ou você não pode dormir, ou você passa noites inteiras em claro, ou você dorme um sono, acorda, depois amanhã você dorme, ou então você vai dormir quando não pode mais dormir, porque você se cansou tentando dormir, buscando o seu sono, não conseguiu dormir, e aí quando é a hora de você ir trabalhar, você quer dormir, e aí você já está dormindo ali, e você tem que despertar, e você vai enfraquecendo fisicamente, você vai ficando completamente cansado dessa jornada noturna de alteração de sono. Mas Jesus pode te dar um sono perfeito. Jesus pode te dar um sono perfeito. Em segundo lugar, você pode ter alteração nos sintomas que é incluído junto o apetite. Você pode ter um problema sério de se tornar um anorexo, uma pessoa magra, seca, debilitada, ou você pode ter um problema sério de se transformar em uma pessoa obesa. Você vai ficar muito mais pesado do que o de normal, porque ou você não come, ou você come demais, e aí você vai ser assaltado por essa alteração no físico, você vai ter alterações no seu apetite. Isso aí é muito sério, isso aí é real, isso aí, porque a depressão, uma vez que incute na cabeça, você leva isso para o estômago, e você tem alterações na ingestão dos teus alimentos, e você não consegue ter uma vida normal fisicamente falando. Bom, terceiro lugar, você vai ter uma falta de concentração, vai alterar a sua concentração. Você não vai ter concentração em leitura do livro, você não vai ter concentração naquilo que você está fazendo, você não vai conseguir concentrar o seu olhar, você não vai conseguir concentrar o seu pensamento, você não vai conseguir estar na cena daquilo que você está fazendo, mas a sua mente, a sua cabeça vai estar em outro lugar, menos naquele onde você está. Os seus pensamentos serão como um jumento selvagem passeando nas montanhas da vida, por aí fora do mundo e do seu pensamento, e você vai ser deslocado da onde você está, e você vai ficar descompenetrado do que você está fazendo. No serviço, por exemplo, você vai se tornar um funcionário muito ruim, muito sem sucesso, porque em vez do seu pensamento estar ali, ele vai estar cavalgando as montanhas como um jumento selvagem, você está entendendo? E você não vai prestar atenção, nem vai se compenetrar naquela tarefa que você está fazendo. Então, no campo mental, quando as coisas entram no campo mental, é muito complicado, porque você vence fácil em qualquer outra área da vida, mas quando entra na batalha, que é a mente tem um campo de concentração, de guerra muito grande. Então, se você deixar o diabo minar o seu campo mental, você vai ficar muito alterado de pensamentos, e você não vai conseguir concentração, se concentrar, se compenetrar naquilo que você está fazendo. Mas qual é que é o conselho? Bom, para você que tem esse problema de cabeça, Filipenses. Então você tem que colocar os teus pensamentos e a tua mente e o teu coração no filtro da palavra de Deus, e você tem que ir ler a carta paulina e colocar isso em prática. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de louvor, tudo que é justo, tudo que traz benevolência, tudo que é bom, nisso pensais. Você está entendendo? Você tem que filtrar o teu pensamento, você tem que filtrar, porque daí, quando você está com essa debilidade dessa doença chamada depressão, o diabo te ataca e se aproveita e te contra-ataca no meio disso, para que você venha ter pensamentos ruins, pensamentos de adultério, pensamentos
tudo que vai te deixar mais fraco, tudo que você possa sentir culpado, tudo que você possa sentir um derrotado, ele vai infiltrar na sua cabeça. Por isso que você precisa filtrar pela palavra de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não é brincadeira que nós estamos falando aqui, é muito sério o que eu estou passando para vocês aqui. Então, meus amados irmãos, vocês têm que colocar sua mente nas coisas de Deus, nas coisas sagradas. E pasme com o que eu vou dizer. Tem muitos depressivos do mundo que não conhecem Deus, e tem muitos depressivos dentro da igreja, por vários fatores. Talvez, não sei se Deus vai me lembrar de falar nos próximos vídeos, mas tem uns que ficaram depressivos por causa de busca a riquezas, tem outros que ficaram depressivos por causa de busca a realizações de sonhos terrenos. Outros buscaram demais o trabalho, sendo que tem que trabalhar, dar conta do recado, ser honesto com seus patrões, mas tem que ter o seu tempo de lazer, o seu tempo de vida. Tem muitos pastores depressivos, crentes depressivos, porque viveram as suas vidas dentro de igreja e esqueceram da família, esqueceram do seu lazer, não fizeram pit stop. Lembra de um vídeo lá do passado, uma pequena parada para você carregar a bateria, suas emoções com a sua esposa, com os seus filhos, enfim, não teve um tempo de qualidade com o seu cônjuge, seja ele sexualmente falando, seja ele de vida diária. Então muitos se tornaram depressivos por serem rebeldes à sã doutrina, outros estão pagando pelo que semearam, são crentes ruins, são crentes frágeis, são crentes contrários às sãs doutrinas, são crentes contra os verdadeiros pastores, são crentes que não dão testemunho, trai as suas esposas, trai os seus filhos, trai e mantém coisas escondidas dentro dos seus corações e se tornam depressivos e ruins. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem abre uma porta para o mundo, o diabo entra e traz tudo para dentro do coração. Quando o Adão pecou, ele abriu a porta no jardim do Éden, o diabo entrou com tudo, destruiu a sua família, trouxe um grande prejuízo, Caim matou Abel, tudo pela desgraça do pecado de Adão. Quando Pedro deu legalidade para o diabo entrar no coração dele, ele mentiu. O diabo entrou no coração de Pedro, ele teve que lutar para fazer de novo com que essa porta se fechasse. Então o crente pode ser perturbado pelo diabo, sim. Tem gente achando que o crente, uma vez crente, não é perturbado. Não, o crente não pode ser perturbado pelo diabo. O crente pode ser perturbado pelo diabo, sim. O crente não é perturbado pelo diabo quando ele fecha as portas de entrada da sua vida para Satanás e seus demônios. Agora, quando o crente dá legalidade, quando o crente abre as portas da sua vida para os demônios entram e a perturbação vem e o crente passa a ser oprimido pelo diabo. Pode sim, você pode estar passando opressão porque você deu legalidade para Satanás agir e atuar na sua vida através de coisas terríveis que você fez. Você está entendendo? Então quem tem que saber é você, mas eu estou diagnosticando pelo poder do Espírito, não tem nenhum escrito a não ser aqui alguns pontos centrais do que são uma depressão, mas quem está me revelando o que eu estou falando para vocês é o próprio Deus diretamente do céu. Então entenda uma coisa que eu quero falar para vocês ainda nessa minha fala. Tem outros crentes que estão sendo depressivos e passando por depressão porque o próprio Deus está permitindo isso na vida dessas pessoas, porque eles zombaram de pais, zombaram de esposa, zombaram de esposo, zombaram da palavra, zombaram do evangelho, viraram as costas para Deus e vocês deram legalidade. Não é que Deus é ruim, vocês deram legalidade para o inimigo entrou e Deus está permitindo isso. É um ato permissivo, não é a vontade de Deus, porque existe a vontade de Deus e a permissão de Deus. Vocês têm que separar vontade e permissão, para vocês não confundir, que Deus ruim que eu sigo, mas que Deus é esse então que quer ver meu mal? Não, é uma permissão de Deus para que você entenda que perto dele você está guardado, você está livrado. Perto dele você está guardado e livrado, mas você dá legalidade para os demônios entrar, aí Deus vai permitir que você veja com seus próprios olhos e sinta na sua pele o que é ter os cuidados dele, o que é não ter os cuidados dele. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então tem pessoas assim que estão passando por depressão por uma permissão de Deus, para Deus trazer de volta aonde quer, porque senão nunca mais ele voltaria. Então esse é mais fácil de vencer, porque você sabe o ponto fundamental, você se coloca e você vai vencer, tá certo? Então entenda uma coisa, é assim que funciona, é uma doença terrível. Então você tem perda de concentração, você não consegue se concentrar naquilo que está fazendo, e aí vai perder o serviço, aí vai perder o trabalho, aí vai para a rua da empresa, aí a família vai passar necessidade. É muito complicado, meus irmãos. E aqui ainda inclui, dentro desses sintomas, o comportamento.
Por exemplo, você, já falei, deu uma pincelada antes, mas vamos falar, você tinha um comportamento abençoado, você era um filho abençoado, você era uma esposa abençoada, um esposo abençoado, funcionário, você passa a ser outra pessoa. Você tem alterações esporádicas e, por que não dizer, diárias de comportamento. Você passa a ser uma pessoa que no seu comportamento diário você tem algo assim que de repente se muda. Vocês entendem? Então isso é alteração de comportamento. Não esqueça disso. E ainda inclui a autoestima. O que é a autoestima? Você não tem mais estima de nada. Você entende? A tua autoestima fica muito baixa. Você fica uma pessoa assim, dá nojo de estar perto dessas pessoas. Mas infelizmente tem que ajudar as pessoas. Mas eu digo dá nojo no sentido de é um espírito fraco, de derrota, de fracasso, de humilhação. É aquele sentimento de derrota. Tudo que sai da boca de uma pessoa dessa é negativo. É frases negativas, não tem nada de positivismo numa pessoa dessa. E eu não estou falando de mensagem de confissão positiva que alguém vai vencer. Ninguém vence com confissão positiva, você vence com o positivismo do Evangelho na sua vida, quem está entendendo? Mas essas pessoas aqui se tornam negativas, e aí elas começam a acreditar em tudo que falam para eles. Que se ele acreditar no poder da mente dele, ele vence, que se ele falar coisas positivas, ele não vai vencer porque alguém está te ensinando confissões positivas. Eu decreto, eu determino, eu faço. Não, você vai entender que você tem que ser uma pessoa positiva porque o Evangelho é positivo. E você não precisa da ajuda de alguém ou da autoestima de alguém para você ter a sua autoestima. Você tem que entender que você não nasceu para ser derrotado, você não nasceu para ser fracassado. Deus tem um plano original diferente para você, você entende? Você não nasceu para ser um desgraçado da vida, uma pessoa derrotada, enferma, extraordinariamente enferma, que nunca sai da sua enfermidade. Claro que tem enfermidades que a gente está vivendo, é uma prova, já falei, não vamos confundir. A doença existe, nós passamos por elas, mas você não é um derrotado, um desgraçado na vida que só vive de derrota, desgraça e lamúria. Vocês estão entendendo? Você é um vencedor até no meio dos problemas, porque você tem o positivismo do Evangelho na sua vida. Então você não é um derrotado. Dá gosto de conversar com uma pessoa que está firme em Cristo, que está viva em Cristo. Então cuidado com a depressão, que a depressão vai te trazer, esses são os sintomas, que é diagnosticado através desses sinais que eu estou falando para vocês. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E esses sintomas incluem isso que eu estou falando. Em seu último estágio, que aí você já não está mais naquela autoestima baixa, de derrota, de fracassado. No seu último estágio, ele traz pensamentos suicidas. Aqui, por exemplo, a cidade de Votim, onde eu moro, é uma cidade onde as pessoas se matam direto, tiram a sua própria vida. Eu vou falar, não sei se o YouTube quiser vetar, não posso fazer nada, mas se as pessoas lutam contra a sua própria vida em cidades, países como o Japão, alguns países europeus, onde o dinheiro reina, onde são as sedes dos bancos, é o número maior de suicídio, porque as pessoas acham que por ter valores positivos, valores monetários, grandes empresas, ou serem os homens mais ricos do mundo, que isso lhes isenta do seu corpo físico ser atacado por uma depressão. Então, essas pessoas se distanciam muito de Deus, colocando muito a sua confiança e o seu poder nas riquezas terrenas, e acabam esquecendo que o único que pode lhes dar o escape é o Senhor. Vocês estão entendendo? Então não coloque a sua confiança em coisas terrenas, em homens, em instituições, em pastores, em dinheiro, em empresas. Busque um homem sério de Deus, busque uma igreja séria e sirva a Deus e viva a sua vida na presença de Deus. Então isso é os sintomas que vocês devem avaliar. Se vocês estão vivendo isso, certamente vocês podem estar com a depressão. E aí, pastor Levi, o fim não é o fim, porque, por exemplo, se você ser levado para o último estágio, bastante dificuldade na voz aqui, meus irmãos, se ele for levado no último estágio de pensamento suicida, lembra que eu falei do pensamento do campo mental, os pensamentos como um jumento selvagem vagando montanha fora? Você tem que passar o filtro da palavra. Filipenses tem que entrar na sua cabeça, tem que pensar em tudo aquilo que presta, que é agradável, que é louvável, que é bom. Nisso pensais. Vocês têm que ter o conselho de Cristo na sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem que ter Bíblia na sua mente. Vocês estão entendendo? Porque um suicida, automaticamente esses pensamentos vão levar à morte a pessoa. E um suicida não tem parte com Deus. E pensamentos de morte são contrários à vida. E Jesus Cristo é vida.
e na cruz morrendo ele ressuscitou, ele gerou vida. Então Jesus Cristo, onde Jesus Cristo está, meus irmãos, não tem lugar para nada disso aqui que eu estou falando. Se ele chegar na sua vida, ele vai mudar isso aqui, porque aonde Jesus Cristo está não tem alteração de sono. A Bíblia diz que tranquilo é o sono do trabalhador, do homem em paz. Coma pouco ou coma bastante, muito, ele dorme em paz. É claro que ele não vai sair por aí comendo que nem um porco, né? Um glutão. Mas assim, não vai ter alteração no seu apetite, porque eu já acabei de citar aí o provérbio. Não vai ter esse nível de energia esgotado, porque não vai ter essa parasita, esse demônio esgotando. Você não vai, como é que diz assim, regar suas energias para um caminho errado. Você vai usar suas energias em coisas boas. O seu corpo vai estar sempre com energia suficiente, porque você não vai gastar suas energias em coisas que não são viáveis. Onde Jesus Cristo está, não falta poder de concentração, porque a sua mente está em paz. A mente sua é a mente de Cristo. E aonde Cristo está, também não há alterações de comportamento, porque Ele te transformou e te regenerou pela sua palavra. Você entendendo? Porque a Bíblia diz que nós somos nova criatura, o jeito de falar, de andar, de comer, de vestir, tudo. Então, onde Cristo está, não tem lugar para depressão. Outra coisa, a autoestima de um cristão verdadeiro nunca está baixa. A autoestima de um cristão verdadeiro está sempre alta, porque ele não tem sentimento de derrota, de frustração, porque nada para ele é frustração, porque ele é um vencedor em Cristo, em tudo. Você entende? Onde que o Jesus Cristo está, também não tem esse sentimento de pensamento de morte ou de destruição. Um cristão não pensa em morte nem destruição, um cristão pensa em vida e vida com abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Onde Jesus Cristo está, não tem lugar para tristeza, nem para esse tipo de coisa. É claro que nós vivemos aflições, amarguras, tristeza, mas aonde Cristo está, o reinado dele é um reino de paz, de amor, de graça. Quem ama não pensa em destruir, não pensa em destruir nem a sua vida nem a dos outros. Então, a depressão, no meu ponto de vista, que depois nós vamos voltar falando, falei para vocês dos sintomas da depressão. É uma perturbação e muitas das vezes, na maioria das vezes, o diabo se aproveitando para destruir a sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te falo para ti, não tem lugar na sua vida o espírito de morte. Não tem lugar na sua vida essa angústia que vai transformar em tristeza, que não é as angústias bíblicas que o cristão passa, mas essas coisas que está alterando o teu comportamento. Essa perda de apetite, essa desconcentração, descompenetração naquilo que você está fazendo, não tem lugar, porque o nome de Jesus Cristo é mais poderoso que qualquer coisa dessas aqui que eu estou falando. Vocês entendem, meus irmãos? Em Cristo você é mais que um vencedor. Fica nele, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu preciso falar para vocês. Se você estiver passando por esses sintomas, avalie a sua vida, coloque a sua vida no altar, vá falar com Deus, conte para Ele o que vocês estão passando e entenda que isso aqui não vai te levar à destruição. Não vai. O teu Deus é maior. O nosso Deus é maior. A coisa mais gostosa que pode existir é alguém deixar da legalidade para Deus entrar no coração dele, para Deus guiar a vida dele, para Deus dominar o seu ser, sua mente, o seu corpo, que você não venha de forma alguma ser um gadareno que vagava nas ilhas de Gadara, que você não venha ser de forma alguma alguém que vai dar lugar à legalidade para o diabo entrar no seu coração, levar toda essa imundície desses aves de rapina para dentro do seu coração, da sua mente. O seu corpo não é morada de demônios. A sua vida não é para ser assaltada pelos demônios. Você tem que deixar Cristo entrar no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, você tem que abrir e deixar Deus tomar conta do seu coração, do seu ser, da sua vida e da sua mente. E dizer: show Satanás, fora diabo, fora depressão, fora tudo que é tipo de coisa contrária que não agrada a Deus. Fique em Cristo, só nele nós vamos vencer não somente a depressão, mas nós vamos vencer tudo nesta vida. Somente em Cristo nós somos mais do que vencedores. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Eu volto com vocês, não vai ser só um vídeo. Eu senti na minha pele a dor daquela mulher domingo. Eu senti na minha pele a dor de muitas pessoas pelas quais aconselhei e aconselho até o presente momento. E se você está passando, mesmo que essas pessoas estão passando, eu acredito que vocês estão passando por um momento de muita angústia, de muita aflição. Não se sinta derrotado. Não fica nos cantos da sua casa. Não fique olhando para o chão, não fique aí
com essa cara de derrota, com essa face de quem já foi vencido, sendo que você tem um Deus muito forte, muito forte. E fica com o exemplo de Davi. Davi não olhou para o tamanho do gigante, Davi olhou para o tamanho do Deus que ele servia. Davi tinha confiança em Deus, tinha um pacto com Deus e sabia que não era qualquer gigante que iria lhe pôr ao chão. E não é essa depressão, esse gigante que vai te colocar ao chão. Fica em Cristo.